E aí galera, beleza? Bom, a gente vai para mais um book review e esse livro é um livro muito famoso, antigo, porém eu acredito que ele é válido ainda a leitura, tá? Pela quantidade de informação que tem nele. Então eu vou falar sobre ele agora rapidinho, eu até tô com ele aqui em mãos e deixamos as anotações de alguns pontos que eu acho interessante para você pensar se vale a pena comprar ou não, beleza? Eu confesso que eu demorei para terminar esse livro, porque ele é um livro muito extenso e tem muita história, e já fica minha parte negativa do livro, né? Ele conta muita história. Então, assim, eu terminei de ler esse livro ano passado, eu tinha comprado ele no ano retrasado, eu tenho livros, teve uma época que eu comprei um monte de livro e fui lendo, um por um, mas ainda tenho livros para ler. Então, apesar disso, eu demorei, sei lá, meses para ler, porque eu li, era chato, tava lendo outro, enfim, né? Vamos lá. Chato assim, né? Vocês vão entender. Bom, vamos lá. Eu tô com ele aqui e tô com algumas... Deixa eu ver se tá aparecendo certinho aqui na câmera. Beleza. Tô com alguns pontos aqui de alguns insights que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Esse livro, galera, ele tem muita coisa assim de ideias, de coisas para reflexão sobre tecnologia, sobre a interação das pessoas com tecnologia, sobre o quão vulnerável a gente tá, né, o destino da humanidade, porque ele fala de biohacking, a parte biológica, do auxílio da tecnologia na medicina, ele fala do cyberterrorismo, ele fala do cybercrime no geral, fala de armas de destruição em massa da parte cibernética, deixa eu lembrar, da inteligência artificial também. Então, assim, tem muita coisa, são 400 e poucas páginas aí de informação e muitas coisas que o cara conta. Ele é um cara que ele era do governo americano, enfim, resolveu escrever esse livro. Bom, então, ele é um conjunto dividido em três partes sobre a primeira parte. Contando alguns casos, né, da tecnologia no geral, não só voltada para a segurança. Depois ele fala do crime em si, crime SA, e como o submundo do crime, ele é muito, assim, hoje o terrorismo, o cyberterrorismo ou o crime organizado, ele usa muito de tecnologia. Então, lavagem de dinheiro, por exemplo, os caras usam Bitcoin e usam de anonimato, ferramentas de anonimato. É até interessante para vocês verem sobre a reflexão. Eu participei no último fim de semana de um evento de tecnologia, de segurança, aliás, e o cara falou sobre o crime organizado, o cybercrime organizado no Brasil, que os caras, possivelmente o PCC, estava envolvido com o cara que ele criava páginas fake para enganar as pessoas, o cara clicar, colocar as credenciais ali e eles roubarem informações das pessoas, aplicarem golpe. E esse cara, ele não era do crime, ele era um desenvolvedor que o crime organizado, o crime pagava para ele, né? O cara disse que possivelmente era do PCC, não dá para saber, né? Ele não quis entrar em detalhes, só mencionou. Então, esse cara era um desenvolvedor normal, trabalhava numa empresa de dia, mas fazia coisas para os criminosos de noite. Olha só. Então, o crime, ele tem uma cadeia de uma coisa organizada. E a gente pensa só no crime do cara que tá roubando carro, vendendo droga, mas ele tá no mundo digital há muitos anos. É que muitas pessoas não têm essa ideia. Então, alguns pontos importantes, tá? Hoje, que ele mencionou, hoje as pessoas elas confiam muito nos dados. Uma outra analogia, não sei se vocês já assistiram aquela série chamada O Problema dos Três Corpos, fazendo um deparo com o livro, né? Que ele fala sobre confiar no que está na tela. Sempre a gente confia mais na tela, nos dados de informação, do que nas pessoas. Lógico, as pessoas podem mentir, mas as telas elas também são feitas por pessoas, né? Os dados que estão ali. Então, na série Problema dos Três Corpos, vocês viram que a raça alienígena lá alterou os dados lá dos aceleradores de partículas e deixou os cientistas loucos, achando que estava o erro ali, que tinha um erro que eles estavam errando, que etc., que tinha algum fenômeno acontecendo, mas na verdade só alterou os dados. Vocês entenderam que os dados pode causar até uma guerra, dependendo da informação, se ela não for tratada. Ele conta também um caso disso, que quase iniciou uma guerra nos Estados Unidos, enfim. Não era uma guerra grande, mas ela quase iniciou por causa disso, de uma invasão, de alteração de dados. Então ele também menciona uma coisa bem legal sobre um ponto de inflexão,
né? Um ponto de inflexão que é o seguinte, hoje a tecnologia ela está crescendo tão exponencialmente, assim, mas ela tem ela tá crescendo, até menciona a lei de Moore, né? A cada 18 meses duplica o nosso poder de processamento. A lei de Moore já está meio que defasada. Mas o ponto de inflexão que ele fala que é o seguinte, a gente demorou aí desde a Guerra Fria até agora, Guerra Fria, 20, 30, 40 anos, aí 60, 50, 60 anos, para conseguir um celular que processe X milhões de dados. Só que a gente demorou 60 anos para isso acontecer. Só que nos próximos 5 a 10, a gente vai ter o dobro ou o triplo de processamento. O triplo de evolução. Ele até menciona, apesar de ser um livro que, aí eu vou chegar no ponto negativo já, antigo, ele menciona inteligência artificial, que vai auxiliar o ser humano, porque ele até compara que o ser humano ele tem uma limitação cognitiva, fisiológica, justamente porque a gente aprende até um certo limite, o tamanho da nossa cabeça, não cabe tanta informação, ele fala até isso. Só que os computadores não têm limite. Não tem limite de aprendizado, né? Então ele pensa até assim, como o computador vai auxiliar e quando ele vai atrapalhar o ser humano, que aí também é um outro caso, né? Aí ele fala sobre grandes corporações que controlam a informação no mundo, então assim, esse é um ponto que muitas pessoas não sabem, outras sabem, enfim, é um tema um pouco batido, por isso que é um dos pontos negativos que eu vou falar. Que as grandes corporações, elas dominam tudo, então elas sabem tudo sobre você. Seja a Amazon, que a gente está vendo aqui, seja a Facebook, a Meta, né, Facebook, que tem informação de todo mundo aí há anos, o Google, a Microsoft, então os caras controlam o mundo. Então o mundo hoje é tudo que vocês não têm ideia do quanto as informações nossas estão expostas. Aí já é um outro tema que ele toca também. Hoje uma criança que nasce na geração Z, a última, né? Ele tá 100% na internet e os dados, olha o tão crítico que é. Então, assim, o legal desse livro é que ele cruza questões reais, ele cruza tecnologia com o crime, com o cybercrime, com segurança da informação, cibersegurança, porque os dados eles não são tratados corretamente por muitas empresas. A gente tem tantas vulnerabilidades. A empresa, um jogo de gato e rato entre empresas e o pessoal da defesa e os criminosos. E assim, hoje então, a criança que nasce, está 100% na internet, tudo que ela colocar ali é irreversível. Uma vez a foto na internet, uma vez o que ela postou, uma vez colocada uma informação, é irreversível. Você imagina então, uma criança nasce hoje, daqui 50, 60 anos, quanto de informação dela já não está no mundo? Porque hoje a gente sabe de vazamentos, etc. Então, assim, muitas questões de reflexão. Então ele casa, ele cruza, ele conta bastante história, que eu não gostei, mas ao mesmo tempo, dentro dessas histórias tem vários insights e tem coisas, assim, bacanas de se extrair, né? Então aí ele fala do cybercrime, né, que os caras fazem lavar todo mundo é produto das grandes corporações, os caras, hoje o dado, por exemplo, o WhatsApp, a gente não é pago. Eu não sei se vocês lembram, muitos anos atrás ele era pago, quando ele entrou foi primeiro para iPhone, ele era pago. Singelamente, mas era pago. Então por que hoje não é pago manter uma infraestrutura gigante? Justamente porque existe uma compra e venda de dados ali. Você pesquisar um tênis, você vai comprar uma roupa, uma viagem, vai aparecer provavelmente numa propaganda para você no Instagram ou no Google e você mandou para alguém no WhatsApp. Vocês entenderam? Então a venda de informação, nós somos o produto. Quando você não paga por uma coisa, o produto é você. Aí ele fala de armas de destruição, como foi o Stuxnet, que é um caso de um worm, né, que infectou uma usina nuclear iraniana. E então assim, isso foi criado, né, por um grupo americano, então os caras poderiam explodir, acelerar ali a usina, né, e dar um problema, mas isso não aconteceu, mas poderia. E aqui algumas anotações eu quero falar para vocês, ó, de pontos bem legais. Rápido avanço da medicina dobrou a expectativa de vida. Isso é realmente porque sem a tecnologia os médicos não conseguem fazer estudos para cura de doenças, etc. É um caso do coronavírus, né? Ele só conseguiu ser criada a vacina por causa de diversos cálculos matemáticos de comparação, de coisas lá, de simulações. Então a tecnologia ela ajuda até na parte médica. Nós confiamos na tela. O mundo não é mais governado por armas, energia ou dinheiro. Ele é governado por zeros e uns. Os pequenos bits de dados, tudo são elétrons. Há uma guerra acontecendo, uma guerra mundial.
Não é uma questão de quem tem mais balas, é uma questão de quem controla a informação. Olha só que legal. E o que vemos e ouvimos, como trabalhamos, o que estamos pensando, é tudo uma questão de informação. Galera, nem dinheiro mais, então a gente já quase não tem dinheiro físico, né? Tá tudo no digital, seu dinheiro é 0 e 1. Estamos vivendo uma sociedade de caixa preta, em que as caixas mágicas fornecem orientações, divulgam notícias, executam operações no mercado de ações, fazem chamadas telefônicas, recomendam restaurantes e colocam o conhecimento do mundo na nossa mão. Já pararam para pensar sobre isso? Onde a gente está chegando? Aqui, ó. Agora, galera, eu vou falar dos pontos positivos. Demorou um pouquinho mais esse vídeo, porque é realmente para reflexão. E aí vocês escolhem se vocês compram ou não. Ou baixem ele em e-book, enfim, né? Se bem que vocês estão vendo aí que tá com R$31, cara. Tá muito barato. Assim, eu paguei 100 e pouco na época. Mas vamos lá. Ponto positivo. Muita informação legal sobre acontecimentos, em alguns casos, né? Só que com um detalhe, um adendo. Esses conhecimentos, eu acredito que são mais surpresa para quem não é da área ou para quem está iniciando. Aí já fica a minha recomendação. Se você é um sênior ou alguém que já está na área há um tempo, provavelmente tudo que você vai ler nesse livro você já sabe. Você já estudou na faculdade, estudou em curso, etc. Tá, tem alguns casos ou outros de coisas aí que eu realmente não sabia, muitos pequenos detalhes, mas que não somam tanto para mim hoje, já do tempo que eu tenho de área. Para quem é novo, recomendo, beleza? Para quem não é da área, recomendo também. Agora vem o ponto negativo, né? Por exemplo, aqui, ó, um estudo de 2013, porque esse livro, ó, ele foi publicado em 2018, provavelmente traduzido, né? Porque ele é americano. Só que as informações que estão nele é de 2014 a 2015, já tem 10 anos. Olha só, um estudo de 2013 conduzido pelo Oxford sobre o futuro do trabalho realizou análise detalhada de mais de 70 profissões e concluiu que 47% dos trabalhadores norte-americanos correm um sério risco de perder o emprego para a automação robótica até 2023. Ano passado, vocês acreditam que 47% dos americanos perderam para a automação robótica? Não. Então vocês viram que tem pontos no livro, por ele ser antigo, de 9, 10 anos atrás, que não faz tanto sentido. Beleza? Já não faz tanto sentido. Ele fala também, por exemplo, de RFID, NFC, fala algumas predições assim que hoje já é uma realidade e não é bem assim, tá? Agora um outro ponto aqui, ó, deixa eu pegar. Será que os drones, ele estava falando de cyberguerra, né? Será que os drones podem se tornar os próximos homem-bomba? Sim, a gente viu que na guerra da Ucrânia os caras estavam fazendo isso. Em um estudo publicado pela National Academy of Science, o Facebook alterou feeds... tá, esse é um outro ponto aqui, ó. Alterou feed de 700 mil usuários para mostrar notícias mais tristes ou mais felizes. O resultado foi que os usuários que viram mais notícias negativas se sentiram pior e postaram mais coisas negativas. O Facebook nunca notificou explicitamente os usuários afetados, incluindo crianças de 13 a 18 anos. Então foi um projeto de pesquisa aí, né, que o Facebook fez, bem ruim, que afeta. Então, assim, pensa nisso como uma reflexão da bolha que a gente vive, que as grandes corporações elas controlam o que você e eu queremos ver. Então, por isso que é interessante a gente fugir um pouco fora da caixa, assim, pensar, tentar ter um senso crítico, apesar de que hoje é difícil ter um senso crítico, porque tudo que a gente sabe hoje é fruto de alguma coisa que a gente leu, então é a cópia de alguém que já falou. É difícil você ter uma autonomia de dizer aquilo que você está dizendo, aquilo que você está pensando é legítimo e real, uma construção do seu pensamento, não é? É fruto de alguma coisa que alguém já falou e já pensou pela gente. Vocês entenderam? Algumas reflexões bem legais do livro. E finalizando a parte do ponto, eu estava falando do ponto negativo e achei que era um ponto negativo que eu tinha notado. Vamos lá, falei dos pontos positivos, da quantidade de informação, agora o ponto negativo. O livro é um pouco antigo, né? Coisas aí como falando do início do iPhone, da NFC, RFID e tudo mais, né? Algumas coisas que já é usado hoje não é assim. E o principal ponto, eu achei esse livro muito alarmista. Ele é muito tendencioso em alguns casos, ele exagera demais. O cara, se você comprar um celular hoje, conectar no Wi-Fi, os caras vão hackear sua conta bancária. A gente sabe que dá pra fazer, mas não é assim, entendeu? Ele, o Facebook tá vendo sua câmera agora. Ele conta alguns casos, mas com muito exagero, né? Parecendo que ele tá tentando impressionar.
mas é uma forma de escrita, né? O cara tem que fazer isso para tentar vender o livro. É o conteúdo antigo e assim, um outro ponto para finalizar, eu achei que esse livro ele poderia ter 150 páginas, por exemplo. 200 no máximo, o restante é para encher linguiça. O cara escreveu muita história ali, contando a historinha do cara na China que viajou, perdeu o voo, alteraram a tela e que ele clicou no phishing, foi enganar. Sabe, história assim que não soma tanto, e muitas histórias repetitivas. Cada capítulo tinha uma história diferente, mas que meio que parecia, né? Então acho que esse livro ele poderia ter um terço do tamanho dele, talvez. Talvez um terço que já seria o suficiente. Tá, esse é os pontos negativos, dos pontos negativos. Beleza, galera? Mas, no geral, um livro interessante para quem está iniciando e para quem não é da área, para você saber muitas coisas, assim, como as informações são tratadas. Porém, só o ponto negativo é pensar um pouco que esse livro ele é um pouquinho exagerado em alguns pontos, muito alarmista e tudo mais. No mais é isso, galera. Valeu e vamos pro próximo Book Review. Já vou antecipar, ó. Estamos finalizando aqui esse aqui. Perdão. História da computação. Não é um livro de segurança da informação, mas para quem está começando ou para quem está fazendo concurso, ou enfim, é um livro bem legal, tá? Tem bastante imagem, etc. Opa, caiu aqui. E um outro livro bem mais técnico, que eu comprei esse livro já faz pouco tempo, porque ele sempre foi muito caro, um livro de 300 e poucos reais, e eu consegui pela metade do preço numa promoção. É um dos livros de cabeceira dos hackers, antigo, acho que 2010, 2008, só que muito famoso e muito válido. Ainda tô lendo ele, esse cara aqui, Hackers Handbook. São meros 878 páginas em inglês de conteúdo, muito conteúdo maçante aqui, mas depois eu vou fazer um review desse livro aqui pra vocês. Beleza, galera? Grande abraço, a gente se vê no próximo. Valeu!